Olá, algumas pessoas têm me perguntado nos últimos dias se o racismo teria aumentado, se as manifestações racistas teriam aumentado ou seria o fato de que estão sendo mais noticiadas. Eu diria que as duas coisas, e é preciso explicar esse fenômeno. A mídia tem noticiado mais esses casos por conta de acontecimentos internacionais ou acontecimentos esportivos de grande projeção de mídia. Então as pessoas ficam sabendo, uma mídia, um tipo de mídia passa para outra, enfim, e o caso vai para julgamento, nota-se que os casos indo a julgamento é um sinal de que as leis estão mais avançadas, mais presentes. Porém, e como se explicaria o fato de aumentar esse processo se todos pensam que o futuro sempre será melhor que o dia anterior, que o mês anterior, o ano anterior? Então, é preciso analisar esse fenômeno corretamente, uma vez que consideramos, por exemplo, o futebol uma metáfora do que acontece na sociedade. O problema é que muitas pessoas querem viver no futebol, bebendo futebol, e se alienam com ele, à exceção dos que trabalham no futebol. Os que trabalham no futebol realizam um trabalho de entretenimento e ganham seu dinheiro, muitas vezes bastante, mas é outra coisa. O torcedor é que precisa ficar esperto e não se alienar só vivendo, só respirando futebol. Então, recentemente, o caso do Santos Futebol Clube, que um de seus jogadores sofreu racismo no Sul, estado do Sul, tido como um dos mais avançados em educação, né? Um estado branco, porque historicamente praticamente baniu ou massacrou os negros de sua história. Enfim, lá emblematicamente aconteceu um fato que chamou a atenção da mídia internacional, que o nosso goleiro foi xingado, como todos ouviram, todos viram na mídia, com um preconceito racista impressionante. Mas é interessante isso. Por que se repete? Na Itália se repetiu, aqui no interior do estado de São Paulo se repetiu. O que acontece? É o seguinte: as pessoas precisam observar que quando nós avançamos para a superficialidade das coisas, para o consumismo, para a diminuição do valor da pessoa humana, é claro que afloram os instintos mais perversos. E nós temos que agregar ao racismo o machismo, porque nunca se viu tanta notícia de mulheres mortas por homens ciumentos, mulheres em situação degradante. Nunca se viu tanto dentro da letra de música, a mulher colocada em nível tão baixo. No nosso cinema nacional, vocês já observaram os papéis destinados às mulheres? Há poucas exceções de papéis para Fernanda Montenegro, enfim, para algumas atrizes já de renome, mas a maioria, a mulher é colocada numa situação inferior. O machismo tem levado vantagem sobre a competência das mulheres. E muitas mulheres embarcam como que querendo se identificar com os machistas para neutralizar o machismo contra si. Então, vejam que é um problema tremendo. Você vê o cinema nacional com os papéis femininos que poucas atrizes italianas gostariam de fazer. Então o machismo também cresceu dentro do mundo da superficialidade do entretenimento. No futebol o racismo aparece por conta de que, embora entre os jogadores, eu já havia afirmado isso, entre os jogadores o racismo é quase zero, porque as pessoas em sua convivência correta aprendem
a respeitar os seus iguais como iguais. Mas o fenômeno se apresenta nas torcidas. Torcida branca, de classe média, média ou média alta, enfim, pessoas que tiveram acesso à universidade e são racistas. É como se preferissem que se voltasse à escravidão, ou, em meio termo, que os negros voltassem a papéis secundários na sociedade. Essa é a questão. Um recente estudo sobre o racismo revela uma face interessante dele, que é o seguinte: enquanto as pessoas negras estão disputando cargos e lugares e espaços subalternos, o racismo quase não aparece. Ou seja, eles estão, no dizer dessa gente, em seu devido lugar. Quando começa a disputar espaços com ganho maior, com prestígio, com visibilidade, aí muitos brancos incompetentes não aceitam essa realidade e querem que a história volte a um tempo mais sombrio. Então isso é importante se frisar. Agora, as leis existem, mas as leis por si só não conseguem combater o racismo. Enquanto todas as pessoas, todos os humanos, não se compenetrarem da ideia de que o racismo é uma face desumanizada da sociedade, enquanto as pessoas não notarem isso, enquanto não notarem que ferir um ser humano com chacotas, com movimentos agressivos e com palavras agressivas, enquanto as pessoas não perceberem que uma pessoa sendo ofendida, as demais deveriam se sentir ofendidas, então não mudaremos só com leis, né? O gesto do goleiro dos Santos batendo no seu braço esquerdo, dizer que tem orgulho de ser negro, é emblemático e muito positivo, porque os negros precisam ter, todos nós negros devemos ter orgulho de sermos etnia, importante de sermos etnia produtiva e criativa também, como todas as outras. Então, nós só queremos igualdade de trato e igualdade de oportunidades, e que a competência de cada um defina onde chegaremos. É apenas isso. Então, a pergunta que me fazem, se aumentou, eu digo que aumentou por conta da superficialização da sociedade, do consumismo, em que as pessoas estão se tornando cada vez mais ególatras, tirando fotos toda hora, fazendo campanha, jogando gelo na cabeça, agora colocam as mulheres com maquiagem, sem maquiagem. São temas banais. Enquanto os temas banais tomarem conta da sociedade, os temas mais profundos terão um retrocesso significativo. Então, todos contra o racismo e todos contra as atitudes racistas por um mundo civilizado.